Havendo quórum legal e regimental, invoco a Constituição e declaro abertos os trabalhos da sessão ordinária desta data. Solicito que a senhora secretária cumpra o primeiro item da pauta. Leitura e discussão da ata do dia 7 de maio de 2012. Está em discussão, a ata do dia 7 de maio. Mas eu nem sei o que consta dessa ata. Vereador, essa ata já foi disponibilizada, é do dia 7 de maio, e o vereador Alexandre pediu vistas e devolveu ela sem correção. O senhor gostaria de... O que o senhor gostaria de... Está em discussão a ata do dia 7. Está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam sentados. O ato do dia 7, senhor presidente? Isso. Nós votamos contra. Então, se está os vereadores que concordam, permaneçam sentados. Ao contrário, levante. Aprovado com maioria de votos. Siga, senhora. Leitura das correspondências expedidas por esta Casa Legislativa. Ofício número 169 de 2012, Bom Jesus, 13 de julho de 2012. Prezado Prefeito, é com grande satisfação que encaminhamos processos legislativos deliberados e aprovados na sessão ordinária 016 de 2012, de 2 de julho corrente, os quais seguem anexos para consequente sanção e publicação, consoante disposições do artigo 47 da Lei Orgânica Municipal, conforme anexos. Projeto de Lei 3.139 de 2012, Projeto de Lei 3.140 de 2012. Atenciosamente, Velocino da Silva Rafael Santos Oliveira, protocolado ao senhor José Paulo de Almeida, do Poder Executivo Municipal. Ofício 170 de 2012. Prezado promotor, é com imensa satisfação que na oportunidade em que cumprimentamos em especial atenção ao ofício 296 de 2012, informamos que as contas do prefeito municipal inerentes ao exercício de 2004 restaram rejeitadas consoante disposições do Decreto Legislativo 72, de 7 de maio de 2008, o qual segue em anexo. No que se refere às contas do exercício 2005 e 2006, estas foram aprovadas por intermédio dos decretos legislativos 73, de 18 de junho de 2008, e 74, de 22 de outubro de 2010, as quais seguem anexos para conhecimento. Informamos ainda que as contas dos exercícios posteriores ainda não foram apreciadas por este Poder Legislativo até o presente momento. Limitados ao pleito, consignamos protestos de grande estima e consideração, ocasião em que colocamos à disposição para esclarecimentos. Atenciosamente, Velocino da Silva Rafael Santos Oliveira. Protocolado no Ministério Público no dia 4 de julho de 2012. Ofício 171 de 2012. Prezado Prefeito, em atenção aos pedidos de providências proferido em tribuna pelo vereador Maurício Hoffmann, integrante da bancada progressista do Parlamento, na sessão ordinária 16 de 2012, realizada em 2 de julho corrente, bem como em observância às disposições do artigo 143 da Resolução 1203 de 2007, encaminhamos referidas indicações conforme segue. Sejam tomadas providências quanto à crescente proliferação de mosquito borrachudo na zona urbana do município. Requer ainda que seja tomado providências no sentido de alocar o servidor Arildo Gonçalves de Araújo, conhecido como assobiador, no exercício de funções internas, sendo em vista reiteradas manifestações de cunho político e eleitoral durante o exercício de suas funções. Atenciosamente, Velocino da Silva Rafael Santos Oliveira, protocolado no Poder Executivo Municipal no dia 4 de julho de 2012. Prezado Prefeito,
É com grande satisfação que, ao cumprimentá-lo, encaminhamos pedidos de providências prolatados em tribuna pelo vereador Eliseu Garcia, da bancada progressista, na última sessão ordinária realizada em 2 de julho corrente, bem como em observância às disposições do artigo 143 da Resolução 1203/2007, encaminhamos referidas indicações no que segue. Sejam tomadas providências quanto ao esgoto que corre a céu aberto na rua Arlindo Panebecker, nas imediações do número 592. Requer ainda providências junto à rua Décio Martins Costa, tendo em vista a grande quantidade de pedras que restaram soltas após a última pavimentação havida no referido logradouro, situação que está inviabilizando o tráfego no local. Atenciosamente, Rafael Santos Oliveira, Velocino da Silva, protocolado no dia 4 de julho de 2012 no Poder Executivo Municipal. Prezado Prefeito, é com imensa satisfação que, na oportunidade em que cumprimentamos, encaminhamos pedidos de providências proferidas em tribuna pelo vereador Flávio Castilhos, integrante da bancada progressista no Parlamento, bem como em observância às disposições do artigo 143 da Resolução 1203/2007, encaminhamos referida indicação no sentido de que seja procedida a manutenção junto ao calçamento da rua Gaspar Silveira Martins, devido à atual situação do mesmo. Atenciosamente, Velocino da Silva, Rafael Santos Oliveira, protocolado no dia 4 de julho de 2012. Prezado gerente, é com imensa satisfação que, na oportunidade em que cumprimentamos, tem como especial atenção ao requerimento de iniciativa do vereador Sérgio Villeri, integrante da bancada do PMDB, pleito ratificado pelo vereador presidente Velocino da Silva, proferido na última sessão ordinária realizada em 2 de julho corrente, no sentido de parabenizá-lo pelo empenho e dedicação ímpares no sentido de viabilizar a reabertura da agência da Caixa Econômica Federal em Bom Jesus. Registra-se ainda nossa gratidão pela articulação propagada por essa gerência junto à instituição, que foi crucial a reabertura da referida agência em nosso município, que soma em muito no desenvolvimento socioeconômico de Bom Jesus. Sem mais, consignamos protestos de elevada estima e consideração, ocasião em que nos colocamos à disposição ao que for necessário. Atenciosamente, Velocino da Silva, Rafael Santos Oliveira. Protocolado no dia 5 de julho de 2012, ao senhor Frederico Fonseca Reck, gerente-geral da Caixa Econômica Federal de Bom Jesus. Prezada secretária, é com grande satisfação que, na oportunidade em que a cumprimentamos, informamos que estaremos realizando no próximo dia 14 de julho, às 18 horas, sessão solene para entrega dos títulos honorários de cidadãos monjesuenses a diversos agraciados, a qual será realizada no salão paroquial local. Dessa forma, solicitamos a gentileza para que, dentro das possibilidades, seja disponibilizada a Orquestra Municipal de Sopros de Bom Jesus, para que possamos abrilhantar ainda mais o evento, no qual já contamos com sua presença. Atenciosamente, Velocino da Silva, Rafael Santos Oliveira, protocolado no dia 4 de julho de 2012, a senhora Cláudia Paim de Almeida, secretária municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer. Ofício no mesmo teor, encaminhado à Associação Beneficente Betesda, na pessoa do presidente João Francisco Pereira dos Santos, pedindo que seja disponibilizado a Orquestra de Violinos da Associação Beneficente Betesda também para o evento da sessão solene. Prezado prefeito, é com imensa satisfação que, na oportunidade que cumprimentamos, informamos que estaremos realizando no próximo dia 14 de julho, às 18 horas, no Salão Paroquial, a sessão solene para entrega dos títulos de cidadãos monjesuenses a diversos agraciados, elenco em anexo, na qual já contamos com sua ilustre e indispensável presença. Por oportuno, consignamos que sua presença já está confirmada. Caso não possa comparecer ao evento, solicitamos a gentileza de nos informar através dos telefones 3237-1131, 3237-2211. Atenciosamente, Velocino da Silva, Rafael Santos Oliveira. Ofício encaminhado ao senhor José Paulo de Almeida, ao senhor Leandro da Rosa Ferreira, juiz de direito, ao senhor Vladimir Paulino de Andrade, delegado de polícia,
ao senhor Fernando Bittencourt, promotor de justiça, ao senhor Jaziel de Aguiar Pereira, presidente da comissão executiva do PMDB, ao senhor Miller Alves Wolff, presidente da comissão executiva do PSDB. Correspondências recebidas. O prefeito municipal de Bom Jesus, José Paulo de Almeida, conta com sua honrosa presença na 7ª Festa da Gila, a realizar-se de 13 a 16 de julho de 2012, e a abertura oficial do evento será no dia 14 de julho, a partir das 16 horas, junto com a comemoração dos 99 anos do município, local, ginásio poliesportivo. Eu quero ratificar o presidente do PP, PTP e PDT, que os ofícios estão prontos, mas não foi possível enviar hoje. Isso, meu presidente. E não deveria nem ter enviado os demais. Todos os partidos. Ficou feio, presidente? Não, mas não ficou que não deu tempo. Meu nome. Deveria ter enviado os demais. Pedido outro Peço que o secretário mandar aqui também aqui, que está pronto, né? Daí pode prosseguir, não, secretário. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Alexandre Postal, e o presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo, deputado Hernani Polo, têm a honra de convidar Vossa Excelência para participar da palestra Perspectivas e Desafios da Economia no Rio Grande do Sul, a ser proferida pelo ex-ministro da Agricultura, Marcos Vinícius Pratini de Moraes, a realizar-se às 9 horas e 30 minutos do dia 12 de julho de 2012, na sala João Neves da Fontoura, plenarinho, no Palácio Farroupilha, na Assembleia Legislativa em Porto Alegre. A atividade integra o projeto Radiografia da Agropecuária Gaúcha. Confirmação pelo fone 3210-2088. Caixa Econômica Federal, Gerência de Filial Governo, Gidur, Caxias do Sul. Bom, então está aqui também os ofícios que será entregue ao senhor, que diz que é o convite para a sessão solene de entrega de títulos honorários dos cidadãos bonjesuenses, também ao senhor Cláudio Almir Silva de Oliveira, presidente da Comissão Executiva do PTB, senhor Alexandre Arcari Becker, presidente da Comissão Executiva do Partido Progressista, o senhor Diogo Kramer Boeira, presidente da Comissão Executiva do Partido Democrático Trabalhista, a senhora Selma Maria da Mota Pereira, presidente da Comissão Executiva do Partido dos Trabalhadores. Eram isso. Sanado ele, meu presidente. Continuando então com as correspondências recebidas. Senhor presidente, senhores vereadores, para conhecimento e providências cabíveis, notificamos a liberação de recursos financeiros a favor deste município, conforme abaixo discriminado. Programa Municipal de Gestão Política e Desenvolvimento Urbano. Objeto: implantação de pavimentação em pedras regulares de basalto paralelepípedos na rua Antônio Castelo Branco. Data da liberação: 27/6/2012. Valor liberado: 22.036. Conta corrente 0527 006 0064 71085.
Esclarecemos que o valor permanecerá bloqueado até que seja comprovada a execução física da obra do projeto do contrato em referência. Por oportuno, lembramos que a comunicação da referida liberação aos partidos políticos, aos sindicatos de trabalhadores e às entidades empresariais com sede neste município, no prazo de 2 dias úteis contados a partir da data de recebimento destes recursos, é de responsabilidade da Prefeitura Municipal, em conformidade com o disposto na Lei 9.452, de 20 de março de 97. Atenciosamente, Luiz Carlos Vedomelli, Gerente de Desenvolvimento Urbano, Gidur, Caxias do Sul. Elcio José Coelho de Lara, Superintendente Regional da Serra Gaúcha. Chegou nesta casa no dia de hoje, 9 de julho. Instituto de Saúde e Educação Vida, ISERV. Prestação de contas do Hospital de Bom Jesus, histórico. Então, está aqui a prestação de contas de 31 de maio e 31 de abril. Protocolado no dia 3 de julho de 2012, nesta Casa Legislativa. Câmara Municipal de Vereadores. Senhor Presidente, na condição de líder do Partido Progressista, PP, solicito a Vossa Excelência digne-se disponibilizar as dependências da Casa Legislativa Municipal no dia 14 de julho próximo, a partir das 14 horas, a fim de recepcionar o deputado federal Wilson Covatti, o qual será agraciado com o título honorífico de cidadão monjesuense. Atenciosamente, Alexandre Becker, protocolado nesta casa no dia 9 de julho de 2012. Eram essas as correspondências, senhor presidente. Muito obrigado, senhora secretária. Não havendo mais correspondência, eu abro o prazo no pequeno expediente de 5 minutos para as comunicações dos vereadores. O primeiro vereador inscrito, o vereador Flávio Castilho. 5 minutos. Senhor presidente, dá som, por favor. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, venho a esse espaço, senhor presidente, para, mais uma vez, procurar saber da mesa da presidência dessa casa a respeito da construção da nova Câmara de Vereadores. Eu lembro que quando o senhor nos chamava para apresentar um novo projeto, e eu até coloquei de que já haveria sido gasto R$5.000 como prêmio para o projeto desta Casa Legislativa. E os senhores colocaram que era um projeto grandioso que não teria condições de fazer, e por essa razão foi decidido que seria aproveitada a estrutura da antiga padaria, e com isso foi feito um novo projeto. Sendo assim, mais dinheiro público foi gasto. E eu gostaria de saber, até porque eu lhe pedia na época que não iniciasse essa obra, que não fizesse um novo projeto, porque era ano eleitoral e que não teria tempo para ser feito neste ano. E o senhor argumentava que ia fazer, que tinha que ser feito, e não vimos mais nada a esse respeito. Então, eu gostaria que o senhor clareasse o que realmente está acontecendo com esse projeto. O nobre vereador Flávio, quero dizer a Vossa Excelência que hoje foi novamente aberto o edital, teve empresa que participou. Essa semana eu estarei dando a notícia até sexta-feira
correta pelo nobre vereador a esta casa, que eu tenho a plena convicção que a empresa que se apresentou com toda a sua documentação, e eu tenho essa convicção que esse ano sai a Câmara de Vereador, que tanto as vossas excelências querem, que eu tenho certeza que o senhor quer e eu quero, porque vai ter um cômodo muito bom para a nossa comunidade, porque que a vossa excelência diz que eu procuro não gastar nada que dinheiro que é da nossa comunidade, dinheiro da nossa comunidade, mas gastar aquilo que é necessário. E eu quero dizer a vossa excelência que eu na época eu argumentava a vossa excelência que aquele projeto era um projeto faraônico para o nosso município, porque em termos de construção, nós fazíamos uma construção de 2 milhões de real, que vai para 3 milhões de real. Eu acho que não é cabível para a nossa comunidade, que a nossa comunidade carente do nosso município. Então, esses valores são colocados pelo senhor, presidente. Porque, na verdade, eu tenho certeza que não seria esse valor, mas o senhor está colocando. Essas colocações são não para mim, mas sim para a comunidade bonjesuense, que precisa saber o andamento das obras, o andamento dessa casa, como acontece, como são feitas as coisas. Eu agradeço e aguardo a sua manifestação a respeito dessa construção. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Flávio. O senhor vai ter todo, que o senhor sabe que nós trabalhamos com clareza aqui nessa casa. Quero ter uma excelência. Próximo vereador inscrito, vereador Eliseu, prazo de 5 minutos. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha mais uma noite. Eu, em primeiro lugar, senhor presidente, peço que seja enviado um ofício à RGE, a regional, que acho que é Caxias do Sul, para que andou quase, para que explique para essa casa aqui, para a gente passar para o nosso povo, por que do atraso das extensões de luz para todos no interior do nosso município. Tem pessoas que estão esperando há 6 meses, há 5, 6 meses. É feito o levantamento, é feito o projeto, as pessoas recebem a cartinha pedindo 150 dias de prazo. A partir daquele momento vai ser feito o serviço, e tem pessoas que já faz mais de 6 meses que estão esperando. Então eu quero que essa casa envie, para que a gerência nos dê uma explicação se passou os 150 dias, ou qual é a providência que as pessoas têm que tomar. Sim? Só para contribuir com a sua solicitação, entendo que Vossa Excelência pediu para que seja encaminhado para a RGE. Isso. Eu lhe sugeria que fosse encaminhado também à agência reguladora. Isso. E pode ser, senhor vereador, uma sua contribuição em nome dessa casa, senhor presidente. Em nome dessa casa, que eu acho que as pessoas estão tendo prejuízo, o nosso município está tendo prejuízo com a falta de energia elétrica. E já que é luz para todos, então eu não vejo motivo porquê da demora. Que tem residências que não dá 50 metros de extensão e a RGE não está cumprindo com a sua obrigação, então a gente tem que saber isso para esclarecer para a nossa comunidade. A secretária de Saúde hoje também deu uma entrevista na Rádio Nordeste FM sobre a vacinação, e ela pediu com relação à marcação de consultas. Antes era marcado diretamente no posto de saúde, agora o guarda está autorizado na rua pegar da ficha para as pessoas e marcar consulta. E aí a secretária falou, se alguém tivesse uma ideia melhor, que repassasse. Mas eu tenho uma ideia que eu acho que vai ser um pouco melhor já para ajudar, não estou aqui fazendo uma crítica, mas eu acho que guarda da rua não tem que estar distribuindo senha para ninguém, nem ficha. Isso é a questão do posto de saúde
E eu vou dar aqui uma ajuda para a secretária, para que bote uma pessoa do quadro funcional do posto de saúde. E que essa pessoa faça um trabalho. O guarda está ali para proteger o bem público, para proteger o prédio, a praça. Ele não tem função e não tem obrigação de pegar e expedir senhas. Tanto que isso aí vai trazer mais um problema, porque de repente o guarda não vai com a cara do fulano lá, não vai dar a senha. E essa pessoa vai ser prejudicada. E depois eu vou falar com o secretário ali para a gente ampliar um pouquinho mais. Isso aqui é uma sugestão, não é nada, é uma crítica, mas construtiva. Para que essa mesma pessoa faça um pré-agendamento para a pessoa que chega lá. Não precisa ficar das 5 horas até as 8 horas para pegar e ser consultado. A pessoa pega a ficha, a senha, pode ir para casa e quem agendou fica com o telefone de contato e ligue para a pessoa ver se ela vai vir consultar. Se ela não vai vir consultar, tem pessoas precisando e às vezes ela fica com a ficha em casa e acaba tirando o lugar de uma pessoa que está precisando. Eu acho que se fizer esse pré-agendamento vai se resolver um pouquinho o problema, mas depois eu converso com a secretária e a gente fazer mais direitinho, tá, para a gente pegar e mandar como sugestão para a secretária da Saúde, porque é um problema muito grande, tem esse problema de negócio de ficha, de marcação de consulta, de pessoas às 5 horas da manhã, com frio desse aí, não tem cabimento de ficar até esse horário esperando ali para fazer uma consulta. Muito obrigado, vereador Dinho. Próximo vereador inscrito, vereador Alexandre. Prazo de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, assessores do Parlamento Municipal, comunidade bonjesuense. Inicialmente eu gostaria de saudar o funcionalismo público pela presença maciça no dia de hoje, tendo em vista a deliberação de um projeto de suma importância, um projeto que trata do aumento a esses trabalhadores. A minha saudação. Referente ao processo de prestação de contas do exercício administrativo do ano de 2007, processo este oriundo da Corte de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e já baixado essa casa há longos meses, eu gostaria de solicitar à mesa diretora que promovesse um projeto de decreto legislativo tratando desta matéria, alegando um decreto legislativo que siga as instruções e que contemple o parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. O projeto administrativo do exercício de 2007 teve suas contas rejeitadas. Eu acredito que a Câmara Municipal deverá promover este decreto legislativo seguindo os modos do Tribunal de Contas. Eu vou aproveitar o pouco tempo que me resta, senhor presidente, no período das comunicações, para tratar de um assunto que causou uma certa comoção à nossa comunidade e também uma vergonha maioral ao conjunto social do município. Este assunto tem por finalidade o julgamento de um processo criminal ocorrido no dia 7, no dia 5 deste mês, envolvendo o vereador Isaías na prática de corrupção. No exercício administrativo de 2009, a bancada progressista fez um pedido para que fosse criada uma comissão parlamentar de inquérito, visando apurar esta irregularidade, o que era de conhecimento de todos os vereadores e principalmente da comunidade bonjesuense. Pois bem, essa comissão parlamentar foi devidamente aprovada pelos vereadores desta Casa Legislativa e no seu decurso, no decorrer, no prazo de 90 dias, por uma infelicidade, os membros da comissão, que era o vereador Sérgio, a vereadora Lucila e eu que exercia a relatoria, conseguimos ouvir apenas uma testemunha. Durante 90 dias, nós ouvimos apenas uma testemunha, porque as demais pessoas que eram indicadas pelo nobre vereador Isaías e por seu procurador,
rejeitavam receber essas intimações. As pessoas não queriam se vincular com o vereador Isaías e com o partido que este representa até os dias de hoje. Nós ouvimos apenas uma pessoa, um depoimento magnífico, vereador Flávio. Um depoimento que atestou a capacidade mental tanto do vereador implicado quanto da própria testemunha. Este processo, no início do ano de 2010, mais precisamente no dia 6 de janeiro, foi arquivado pela nobre vereadora Lucila, quando esta assumiu a presidência da comissão. A vereadora Lucila arquivou este projeto, este processo. Só que antes disso, ela e o nobre vereador Sérgio Videire, ambos do PMDB e colegas do vereador Isaías, eles me excluíram dessa CPI, a qual eu ocupava o encargo de relator. Simplesmente eles me sacaram fora, ao arrepio da lei e às margens do caos e da baderna, em função de um pequeno comprometimento que eles ainda têm com este cidadão. E infelizmente só tem vindo comer a merenda, senhores. Ele só tem vindo comer a merenda, porque nem em seu assento ele fica. Pois bem, acataram a manifestação do vereador Isaías, por seu procurador, me tiraram dessa comissão parlamentar de inquérito. Eu, de posse desses documentos, eu o denunciei no Ministério Público de Bom Jesus. O agente ministerial, à época, ofereceu essa denúncia ao Poder Judiciário de Bom Jesus. E como não poderia ser diferente, o Poder Judiciário recepcionou os devidos termos do Ministério Público e processou essa documentação, vindo a condenar o vereador Isaías a 3 anos e 8 meses, inclusive com a perda do mandato eletivo e o ressarcimento à vítima dos valores que ele havia subtraído ilegalmente, que ele havia furtado, que ele havia roubado. E na verdade o vereador Isaías só foi condenado por ser ladrão, por ser corrupto. Por esta pequena razão o vereador Isaías foi condenado. Mas tudo bem. Alguns vereadores do PMDB interpretaram de uma maneira diversa ao que realmente deveriam ter feito, que era única e exclusivamente o cumprimento da lei. Não foi pleiteado mais do que isso, apenas a apuração dessa irregularidade. Até porque a própria vereadora Lucila se dirigiu ao distrito de polícia com a vítima e por lá registraram um boletim de ocorrência. Esta é a verdade nua e crua. Basta qualquer cidadão de vocês se socorrer agora aqui à Secretaria-Geral e pedir para fazer uma leitura, mesmo que rápida, deste processo legislativo. Vereador Isaías condenado por ser corrupto, por ser ladrão. Mas o brasão do democratismo não deu o devido respaldo a vocês, à sociedade, à comunidade. Tem um minuto, vereador, concluir. Eu já vou concluir, senhor presidente, com a sua licença. O brasão do democratismo não fez isso, senhor presidente. Nós tivemos que nos socorrer de um outro poder exercido em sociedade a garantir um direito líquido e certo da comunidade bonjesense. Porque os lesados foram o povo, os munícipes. Nós não. Nós estamos aqui de passagem. Uma passagem rápida, que alguns vereadores agora que concorrem à reeleição terão o prazer de sentir na própria carne. Pois bem, feito este recurso, encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a 4ª Câmara Criminal de Justiça acabou por condenar o vereador Isaías, reduzindo apenas a pena carcerária, de 3 e 8 para 2 anos. Mas ele foi condenado. E agora resta saber se a mesa, única e exclusivamente por intermédio da vereadora Lucila, que quando eu fui afastado, nem intimado eu tinha sido, ela andava correndo atrás do suplente de vereador do Partido Progressista. Por 3 vezes. Por 3 vezes. Mas o vereador dela já tinha sido condenado. E agora foi de novo. Já convocaram o suplente do PMDB? Conclua, nobre vereador. Peço ficar para breve de silêncio. Eu acredito, senhor presidente, que o Poder Legislativo não deva esperar o trânsito julgado. Isso é um mero entendimento meu. Até porque foi uma decisão de um órgão colegiado. Eu não lhe dei a palavra. Eu não lhe dei a palavra. Silêncio. Silêncio.
Senhor presidente, mais 2 minutos para concluir meu pronunciamento. Então, a única coisa que nós queríamos era somente o esclarecimento. Se o PMDB vai arrastar esse corrupto, se não vai, isso é problema de vocês. A sociedade já sabe quem é quem hoje, Bom Jesus. Era só para levar ao conhecimento dos presentes esse pequeno ato, esse pequeno fato, que nos entristece, nos envergonha, porque, enfim, o ano que vem completaremos um século de emancipação política, senhor presidente. Um século de emancipação política, tendo um vereador condenado por ser corrupto, pelo artigo 316 do Código Penal, que consiste em obter vantagem indevida em função do cargo que ocupa. Eu retorno no grande expediente e já dessa tribuna requer a vossa excelência fazer uso novamente desse microfone na condição de líder. Oportunidade que comunicarei a todos os presentes o assunto a ser levado a efeito. Muito obrigado, vereador. O próximo vereador inscrito, o vereador Maurício. Prazo de 5 minutos. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, pessoas aqui presentes, a minha saudação e meu agradecimento pelo comparecimento dessas pessoas prestigiarem a nossa reunião. Ao iniciar meu pronunciamento, quero levar ao conhecimento de todos que nós aqui reclamamos, eu e os demais vereadores progressistas, sobre o comportamento do nosso vereador, o qual continua na rua trabalhando com a bandeira do PMDB coberta no carro do lixo. Continua demonstrando a falta de autoridade dessa administração. Fazer propaganda do seu partido no carro do lixo. É horrível. Senhor presidente, eu gostaria que fosse enviado ofício à nossa Brigada Militar, no sentido eles terem a gentileza de passar nas escolas, principalmente no Frei Getúlio, na hora de entrada e saída dos estudantes, porque eu recebi reclame que está sendo entregue drogas à vista dos estudantes. Pediria a gentileza deles dar uma olhadinha. Inclusive o vereador Eliseu, há poucos dias, fez também um pedido semelhante ao meu. E ao secretário de Obras, eu não vou solicitar que ele mande patrulhar a estrada do Indezinho. Eu gostaria que ele me respondesse o porquê não foi patrulhada aquela estrada. Se todas, com exceção do Cotreiro Grande, também ficou sem patrulhar, e a Deita Indezinho, é porque lá eu tenho meus pedacinhos de terra e não, lá para trás não chega. Também falando em obras, há poucos dias um carreteiro me convidou, vamos dar um passeio na minha carreta. Aí eu saí com ele, o que ele queria? Me mostrar como é que se comporta uma carreta na nossa avenida, no nosso Ribeiro de Azevedo. Ali perto da delegacia de polícia, a carreta quase tombou. Agora vai ficar muito bonito tombar uma carreta em plena avenida no centro da cidade. Isso é bom? É muito ruim, muito feio. Outro assunto, 2 reuniões na Câmara não encerraram com o trabalho normal. Eu solicito aos vereadores, principalmente ao senhor presidente, que conduza com pulso firme, presidente. Nós não estamos aqui de graça. Nós somos pagos para conduzir os trabalhos da Câmara. É muito feio, porque saem na rua aí dizendo: os vereadores estão bagunçando a reunião da Câmara. Agora, quem for falar isso, diga o nome de quem é que bagunça aqui. Eu nunca baguncei.
E mais, minha gente, eu sou um legítimo ficha limpa. Eu tenho 18 anos de prefeitura e Câmara de Vereadores. Não tenho nada contra mim que desabone a minha procedência, meu trabalho. Na delegacia de polícia não tem uma queixa contra mim. Até hoje. Isso aí é uma honra para mim e para minha família. Eu vejo as reuniões aqui terminando porque começa aquele atrito procurando criar problema para não terminar. Senhor presidente, peço a gentileza, o senhor conduza com serenidade, com pulso firme, que as reuniões terminem com o trabalho normal. Nós somos pagos para isso. Obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador Maurício. Esse é um compromisso de cada um de nós, a Vossa Excelência sabe, e nós fazer o trabalho como vereador, que eu acho que nós temos que conduzir a reunião aqui com responsabilidade. Eu quero dizer a Vossa Excelência que eu procuro sempre ter responsabilidade naquilo que nós temos fazendo. Não tendo mais vereador inscrito, peço que a senhora secretária cumpra a ordem do dia. Não há nenhum processo legislativo na pauta e apenas um requerimento da bancada do Partido Progressista. Aqui tem um requerimento da bancada do Partido Progressista. Nós sabemos que esse projeto é inconstitucional, porque o vereador não pode fazer um projeto que ordene despesa para o Poder Executivo. Se o vereador tivesse feito um projeto sugestante para subir dessa casa para o Poder Executivo, era o correto, mas... Não, mas foi isso, senhor presidente, do inventário do projeto está como projeto de sugestão. No parecer, pela aprovação e subida ao Executivo, como projeto de sugestão. Projeto de lei. É o parecer, né? Isso, mas o parecer foi solicitado para ser aprovado. Senhor presidente, Pois não, vereador Cassiano. tendo em vista que eu fui designado relator, eu gostaria de fazer a leitura do parecer, é possível? Toda a gentileza, senhor vereador. Senhor presidente, senhora vereadora, mais vereadores, comunidade Bom Jesus. O projeto de lei que veio a esta Casa Legislativa de origem do vereador Flávio Castilhos diz o seguinte, em seu artigo 3º: o valor do vale-refeição será de até R$ 120 e a participação dos servidores mediante desconto autorizado em folha mensal do pagamento da remuneração ou subsídios no percentual de 5% do valor total dos vales. Não farão jus ao benefício instituído pela presente lei os servidores públicos inativos e pensionistas e aqueles que, por qualquer outro motivo, estiverem afastados do cargo, exceto quando em férias ou em missão de serviço público relevante, este por determinação e a critério do Poder Executivo Municipal. Faço então a leitura do nosso parecer. Parecer técnico conjunto das comissões de Constituição e Justiça e Finanças. O projeto de lei 3.121 de 2012, de autoria do vereador Flávio Castilho, tem por objetivo passar o valor do vale-refeição de R$ 60 para R$ 120. Primeiramente, pertinente esclarecer que o projeto em si possui vício de iniciativa, uma vez que a matéria integrante do projeto de lei é de competência exclusiva do Poder Executivo. Sendo assim, não podendo ser proposta por membro do Poder Legislativo. Em análise à questão relativa ao vício de iniciativa, já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul pela inconstitucionalidade das leis municipais
de matéria privativa do chefe do Executivo que tiveram origem no Legislativo. E aqui anexamos uma cópia da jurisprudência, ação direta de inconstitucionalidade, lei de iniciativa do Poder Legislativo que regula o vale alimentação, refeição e cesta básica dos servidores municipais, além dos seus reajustes. Princípio da independência dos poderes, vício de origem. É inconstitucional a lei daquele município, 5.091, do município de Esteio, que regula o vale alimentação, vale refeição e cestas básicas e seus reajustes dos servidores municipais da administração direta e indireta, porque padece de vício de origem. O dispositivo de iniciativa do Poder Legislativo fere a harmonia e independência entre os poderes, porquanto dispõe acerca da matéria cuja iniciativa legislativa é do Poder Executivo. Além de onerar os cofres municipais, julgaram procedente a ADI. Deste modo, evitando possível vício de origem e via de consequência de sua inconstitucionalidade, sou do parecer para que o projeto sob comento seja remetido ao Executivo na condição de projeto de sugestão. Quanto ao mérito, sou do parecer favorável, desde que observadas as condições acima referidas. Assim sendo, pelas razões alinhadas, opinamos pela inviabilidade do projeto de lei 3.121. É o parecer conjunto das comissões técnicas permanentes, para que o projeto, então, seja enviado ao Executivo como projeto de lei sugestão. Entendeu ainda que o vale-refeição instituído pelo atual gestor municipal no ano de 2006, no valor de R$ 60, realmente é um valor que poderia já sofrer alterações. Aqui o vereador dobra esse valor. Realmente, se fôssemos ver pela necessidade de cada servidor, talvez ele ainda devesse ser maior. Mas para que não cause um impacto iminente na folha de pagamento, para que não se tenha um gasto relevante com este demais relevante, além do possível, entendemos que seja então encaminhado ele para que venha um projeto de lei para que seja sanada a inconstitucionalidade, vindo então do Executivo para cá, com este valor, é o que estamos sugerindo, ou ainda, se puder ser maior, mas enfim, o que se pretende é que ele seja revisto, seja atualizado este valor. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Cassiano. Eu quero consultar o vereador Flávio para nós fazer esse projeto de sugestão, essa casa fazer. Colocar em votação lá. Isso, vamos colocar em votação, e daí amanhã nós estamos encaminhando já o projeto de sugestão ao Poder Executivo. Pode ser, a Vossa Excelência pode ser assim? Com certeza, colocar em votação e mandar. Então nós colocamos o projeto de sugestão do vereador Flávio para o Vale Refeição em votação. Os vereadores concordam, permaneçam sentados. Para o contrário, levante. Aprovado. Maioria de voto. Unanimidade de voto. O voto do presidente. Já está acostumado, né? Tá. Prossiga, senhora secretária. Não existem mais projetos a serem deliberados, apenas os processos legislativos que estão em trâmite nas comissões técnicas. Então, está encerrado o pequeno expediente que pode... Dá um somzinho, por favor. Eu apenas quero... Nas duas reuniões passadas, estavam na pauta, a ordem do dia, os projetos 3.137
e 3.138, que trata dos subsídios que dispõe sobre os subsídios dos vereadores na legislatura 2012-2016, assim como também a fixação, 2013, melhor, a fixação dos subsídios prefeito, vice-prefeito e secretários também na legislatura 2013-2016. Eu quero saber por que estava em pauta na ordem do dia e agora veio para trâmite nas comissões, se não está nas comissões. A próxima reunião ele vem em pauta, nobre vereador Fábio. Mas qual é o motivo que não veio, vereador? Presidente. O motivo que nós temos pensando como é que vamos, estamos estudando. Que a Vossa Excelência já nos trouxe o motivo, que o senhor foi na sala do presidente, tratou de votar no projeto e depois não votou. Mas não é só eu que voto, né, presidente? Não, quer dizer a Vossa Excelência foi sem palavra. Prossiga, senhor secretário. Presidente, na semana passada eu havia me comprometido de trazer uma relação dos reajustes para os funcionários. Então eu vou deixar para a Jéssica poder entregar para os funcionários, que depois eu tenho que me retirar, que eu tenho um compromisso. Aí se o senhor me libera, como já encerrou a ordem do dia, né, então eu vou pedir para a Jéssica entregar para os funcionários os valores dos reajustes. E aí, se o senhor me permite, eu peço para o vereador Cassiano assumir aqui, que eu tenho compromisso. Não, vereadora. Então, não havendo mais nada a tratar, eu abro o grande expediente dos vereadores inscritos. O grande expediente, o primeiro vereador inscrito, o vereador Maurício, prazo de 10 minutos. Abriu a mão. Próximo vereador inscrito, o vereador Sérgio. Abre mão do seu espaço. Próximo vereador inscrito, o vereador Alexandre. Prazo de 10 minutos. Retorno essa tribuna saudando os colegas parlamentares e a comunidade bonjesuense. Senhores vereadores, fraterna comunidade bonjesuense, que nos honram com suas presenças no dia de hoje, dizer a todos vocês que têm acompanhado o processo legislativo, não só da dificuldade que tem sido defender os interesses da comunidade, mas também do êxito que ao longo de alguns anos o Partido Progressista vem conquistando em Bom Jesus. Foram algumas diversas questões que envolveram o Poder Judiciário em certos esclarecimentos. Eu gostaria de deixar registrado algumas destas conquistas que ao longo desta etapa legislativa nós conseguimos oferecer aos presentes e principalmente ao interesse público de Bom Jesus. O Partido Progressista, por seus vereadores, ingressou com alguns remédios constitucionais no Poder Judiciário de Bom Jesus. Nós obtivemos algumas vitórias. Uma delas foi uma ação ordinária de obrigação de fazer, que nós ingressamos contra o Poder Legislativo, entidade de direito público interno, quando o vereador Sérgio Bilheiro presidia esta casa, senhor vereador Maurício, senhor vereador Eliseu e senhor vereador Flávio Luiz Castilho. Nós ganhamos esta ação. Lutamos na justiça
para termos o nosso direito validado. Porque aqui no Legislativo nos foi castrado o direito de lutarmos e de defendermos o interesse público. Tal questão dizia respeito à CPI da Coral. Empresa que o prefeito era sócio e que certamente participava de seus lucros. O que de fato foi apontado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, no exercício administrativo de 2008. Nós ganhamos esta ação, porque os vereadores do PMDB não cumpriram a lei no Poder Legislativo. Nós ganhamos a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito envolvendo a cooperativa Contal. Nós também ganhamos. Nós ganhamos dos vereadores do PMDB. Nós ganhamos do prefeito. Nós ganhamos dos corruptos. O direito de continuarmos defendendo o interesse público de Bom Jesus. O que eles em momento algum se preocuparam. Foram relapsos, foram coniventes, foram indecentes. Nós ganhamos, fora destas quatro paredes, 99,9% do que buscamos. Porque a lei está ao lado do interesse público. A lei está do nosso lado, vereador Flávio. E nós estamos ao lado dela. Nós estamos ao lado do funcionalismo. Nós estamos ao lado do povo, dos menos favorecidos. Nós não estamos e nunca estivemos ao lado do interesse privado. A nossa bandeira é outra. A nossa bandeira é direta, é clara, é limpa. Foram estas questões que nos trouxeram a este âmbito parlamentar. Foram por estas situações que nós nos elegemos para defender o interesse público. Nem eu, nem os meus vereadores fomos eleitos para proteger o vereador Isaías, para proteger o prefeito, para proteger o vereador Serginho, o secretário de obras do município, que enriqueceu ilicitamente. Nós não fomos eleitos para proteger os proprietários da agropecuária Coral, que roubaram o nosso dinheiro. E até hoje o prefeito não fez descer a esta Casa Legislativa algo que comprove a idoneidade dele e destas outras pessoas. O PMDB não fez isso. Nós não fomos eleitos para amparar os desvios de recursos públicos que ocorreram com a cooperativa Contal. Nós não fomos eleitos para isso. Nós fomos eleitos para defender o interesse público, para fiscalizar, para vistoriar, não para proteger, para amparar, para escudar. A nossa credibilidade vai muito além disso, vereador Flávio. O nosso crédito é muito superior a tudo que passamos no âmbito parlamentar. O Partido Progressista não cobrou o dízimo de ninguém. O Partido Progressista não desviou recurso público. A Polícia Civil não entrou na prefeitura a pedido do Partido Progressista. As coisas não são assim. As coisas não são assim. É combustível, é peças, é Contal, é Coral, é locação de caminhões caçamba de propriedade do senhor Roberto Bortolotto. São muitos esquemas. Foram fraudes em licitações, desvio de funções. Mas quem trabalhou
Quem trabalhou? O PMDB não trabalhou. O PMDB não fez nada disso. O PMDB, quando dessa tribuna eu havia dito que era liderado por incapazes, eu não me referia ao vereador Velocino. Eu me refiro às velhas raposas da política. Esta aí sim, deveriam dar espaço para os jovens, para os mais novos, para pessoas que tenham disposição, que tenham caráter, que saibam diferenciar o público do privado. Não necessariamente que tenham crescido em berço político. As coisas também não são assim. Mas quem fez acontecer? O PMDB. Quantos funcionários tem hoje na prefeitura? Por que a vereadora Lucila não nos traz esta relação? Por que ela não nos diz? É tão simples. Aonde está a prestação de contas do lar das crianças que ela votou favorável a esta lei? Foram praticamente 100 mil reais. 100 mil reais. Aonde estão essas prestações de contas? O Ministério Público foi lá, senhor presidente. O Ministério Público foi lá, na casa da vereadora Lucila. As crianças estavam em regime de escravidão. Estavam sendo abusadas. Entre outros acontecimentos que por hora eu ainda não direi, não levarei ao conhecimento dos presentes. Mas nós sabemos da capacidade da vereadora Lucila. Nós sabemos muito bem da capacidade desta vereadora. Ela rejeitou praticamente tudo, senhor presidente, inclusive os empenhos, e aí quis jogar a culpabilidade para cima de Vossa Excelência, alegando que não votava sozinha. Se o senhor votou contra, por que ela votou contra também? Ela, como presidente, à época, ela deveria dar o devido respaldo à comunidade. A mim, ela já era vereadora em 2008. Ela sabia disso aí. Mas ela preferiu fazer ao contrário. Ela preferiu esconder do povo. E agora ela deverá ser castigada nas urnas. Eu não acredito que existam 300 pessoas que pensem como essa cidadã no município de Bom Jesus. Uma mulher que faz 8 anos que está aqui e só tem feito porcaria, aprovando dinheiro para a mamãe, para beneficiar o maninho, entre outras coisas, rejeitando empenhos do Tribunal de Contas, de autorizações e de ordens de fornecimento com assinaturas falsificadas para proteger o prefeito, rejeitando pedidos de informações de minha autoria para proteger o prefeito em função da agropecuária coral. Ela votou contra o Matadouro Bortolotto. Eu arrisquei a dizer a esta cidadã que foi mais de R$1 milhão desviada, ela não me provou o contrário. E ela tinha não o direito, o dever de se manifestar pelo interesse público e não pelo privado. Mas isso não é feito. Isso não é feito. Isso é muito bonito. E faz parte de certas personalidades. Nós também não podemos achar que a vereadora Lucila tem o dever de chegar aqui na tribuna. Realmente eu fiz porque eu levei vantagem. Ela não vai fazer isso. O que ela quer é outra coisa, senhor presidente. O que ela quer é fazer o povo passar vergonha, passar necessidade. Conclua, nobre vereador. Mais 2 minutos, senhor presidente, com sua licença. O que ela quer é isso, presidente. Uma mulher que praticamente há 8 anos tem feito só porcaria dentro da Casa Legislativa. Mas até quando vai permanecer essa situação? Uma mulher que tinha que ter dado o devido respaldo à comunidade, aos eleitores, à sociedade, aos homens de bem, aos homens de probo caráter, aos seres socialmente políticos, que ainda temos muitos em Bom Jesus. Ela preferiu defender meia dúzia de corruptos.
A exemplo, o vereador Isaías, um ladrão, um traficante de merda, um corrupto ignorado, senhor presidente, que manchou o brasão do democratismo. E nós ficamos à mercê dessa situação, porque hoje nós somos vereadores, como o vereador Isaías é. Então pegou mal para ele não, porque ele não tem vergonha na cara, pegou mal para nós. E eu que me sinto envergonhado hoje. Esse sujeito tem que ser afastado imediatamente de suas funções. Ele foi condenado pelo Tribunal de Justiça. Não nos interessa, senhor presidente, se tem 15 ou 20 dias para ser publicada essa sentença, se existe a probabilidade de ser feito um recurso de apelação ou não, a instâncias superiores. Nós temos que ser maiores do que isso, porque a lei nunca foi cumprida. Vamos expurgar esse cidadão daqui. Eu me despeço, Vossa Excelência, dos seus vereadores da comunidade, do funcionalismo público e dos assessores dessa Casa Legislativa, podendo retornar ainda no espaço livre, que eu já havia solicitado a Vossa Excelência. Próximo vereador inscrito, o vereador Cassiano. Prazo de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade bonjesuense que permanece nessa sessão legislativa. Ao longo do mandato, propomos diversos projetos, fiscalizamos e cumprimos com o dever do que é ter a responsabilidade de um mandato eletivo. Quanto aos gastos com o pessoal da atual gestão, os senhores podem verificar através do site do Tribunal de Contas quais são os valores gastos pela atual administração com folha de pagamento. A legislação estabelece um limite de até 60% em que o município pode ter com gastos de pessoal, sejam eles somente os servidores do Executivo. Esse percentual, quando chega aos 50%, ele já requer algumas advertências ao administrador, porque devido aos planos de carreira e às sequências que se tem das promoções, ele obviamente já chegará ao seu limite e não poderá ser ultrapassado. Atualmente o nosso limite de gastos com folha de pagamento está em 43%, 43, alguma coisa, 43, 44%. Isso Vossas Excelências podem retirar uma certidão que é expedida pelo Tribunal de Contas. O nosso Executivo tem 2 cidadãos que recebem o valor como mandato eletivo, prefeito e vice-prefeito, 7 secretários, 228 concursados, 29 cargos de confiança, 132 contratados. Dentre os contratados estão operador, motorista, professor, cozinheira, os cargos do PSF, do SAMU, auxiliar e pedreiro, 9 seletistas, 5 conselheiros tutelares e 27 inativos, totalizando 439 pessoas. Estes inativos se referem às pessoas que em administrações anteriores não tiveram percentual da sua folha de pagamento descontados ao INSS, porque gestores anteriores não recolhiam o INSS, fizeram com que hoje, se tivéssemos essas pessoas aposentadas recebendo o mesmo percentual de reajuste dos servidores que estão na ativa e, consequentemente, acarretando o percentual em sua folha de pagamento. E ainda tem a Fundação Araucária com um gasto de 60 mil reais. Todo esse valor já está nos 43% a 44% já referido. Somados, a folha de pagamento tem oscilado entre os meses em torno de 612 mil reais, sendo equivalente os 612 mais os 60 mil da Araucária, totalizando um gasto de 8 milhões e 700 mil
ao ano com o pessoal. Eu faço essa referência porque Vossas Excelências poderão entender que é muito 8 milhões, que é muito 10 ou que é muito 7. Realmente é bastante. E é bastante e não é baseado em estudos do além. Se uma lei federal já fixou os limites dos gastos em até 60%, é porque existe. É porque existe a necessidade de se ter um gasto de 40%, de 50%. Agora, o que não se pode é dizer que o município gasta 600 mil reais por mês com os servidores e não dizer qual é o percentual de gastos. Digo isso com muita tranquilidade e alerto a todos vocês que num período eleitoral muitos discursos se farão e muitos deles dependerão da interpretação de cada um de vocês. Espero concluir, por favor, vereador Maurício. Mas digo uma coisa com certeza. Os gastos com folha de pagamento, no próximo gestor, eles não serão diminuídos. Entre e ganhe o gestor que ganhar. Ele não irá baixar de 43%. Eu digo isso com convicção para vocês, porque existe o plano de carreira, os funcionários merecedoramente terão seus acréscimos e não terá uma redução dessa folha de pagamento. Se Vossa Excelência disser, mas tem muitos cargos de confiança, com o atual plano de diretor, ele reduziu, com o atual plano de carreira, ele reduziu em mais de 50% o número de cargos de confiança e hoje tem 29, como eu já falei. Não sei se é permitido, as pessoas podem... Deixa o nobre vereador fazer uso da palavra. Os aposentados, eu já referi aqui, são inativos em 27 pessoas. Mas está na folha, né? Ô, vereador. Segura a palavra o nobre vereador Cassiano, por gentileza, plateia. Por favor, vereador Maurício, sua colocação. Microfone lá. Só na caixa aí, Vereador Cassiano, eu não sei se eu não estou pedindo muito, eu gostaria que o senhor desse uma explicação na próxima, talvez daqui 2, 3 reuniões, o nome e a função que cada funcionário municipal exerce no momento. Obrigado. Olha, vereador Maurício, eu lhe convido e nós vamos até o executivo e o senhor olha. O senhor faz o entendimento que o senhor entender melhor. Posso ir junto com o senhor vai olhar. Eu não vou lhe trazer. O senhor vai olhar se é professor, quanto é que ganha, o que o senhor vai entender. Aí o entendimento é seu. Caberia a mim trazer os valores e foi isso que fiz. Agora, se Vossa Excelência quer saber, cada um, quantas horas faz, quanto é que ganha, se ganha o que merece, se não ganha, eu me dirijo até com Vossa Excelência junto ao departamento pessoal, o horário que Vossa Excelência entender por melhor, Vossa Excelência irá pegar a relação da folha de pagamento e irá fazer o seu próprio julgamento. Não sou eu que vou convencer Vossa Excelência de uma coisa ou de outra, até porque seus convencimentos já estão prontos. Desculpa a intervenção. O que me preocupa, por exemplo, assim, ó, é criado o cargo de 10, 20 motoristas. Se não tem nenhum cargo para esse pessoal, eu gostaria de saber o que é que eles fazem. Vereador Maurício, eu referi aqui todos os cargos por suas categorias. Eu não trouxe a categoria de motorista, a categoria dos professores, quantos tem. Mas o executivo entende que tem os servidores necessários para cada cargo. Vossa Excelência pode propor isso no plano de governo futuro, que tenha um motorista para cada carro. Agora já lhe alerto que se Vossa Excelência tiver um número suficiente de carros que atenda a toda a comunidade, Vossa Excelência tem que ter uma sobra de motoristas, porque sempre tem a questão de um atestado, tem férias, tem essas questões todas que devem ser enquadradas. Motorista da ambulância, ele faz horários, não é horário contínuo, tem período noturno e assim sucessivamente. Outro assunto que gostaria de me referir é quanto à situação do nosso vereador Isaías. Não estou aqui para defendê-lo, apenas
tem o compromisso em passar qual é o entendimento desta Casa Legislativa sobre a sua situação. O artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, o artigo 5º diz o seguinte, caput do artigo: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Diz, então, o inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Diz ainda a nossa lei orgânica, no seu artigo 26, é vedado ao vereador, no seu inciso 8º, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Toda a redação dos artigos fala na sentença transitada em julgado. É de conhecimento, através da mídia, através do site do Tribunal de Justiça e de outros, que o vereador, que foi eleito presidente com o voto do Partido Progressista, sofreu um processo de condenação em primeira instância e agora, por unanimidade dos 3 desembargadores, foi mantida essa decisão. Não cabe a essa Casa fazer interpretação nenhuma, ela só cabe cumprir. E para que ela cumpra, deve-se aguardar o prazo, que ele poderá interpor recurso ou não. Se interpor, vamos aguardar se o recurso vai ser recebido ou não. E, a partir do momento que o presidente for cientificado dessa decisão, não cabe a ele fazer a interpretação favorável ou contrária ao vereador. Cabe a ele apenas cumprir, uma vez que a perda do mandato é uma previsão que está na sentença do vereador. Era isso, senhores e senhores. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Eliseu. Prazo. Abre mão do seu espaço. Próximo vereador Právio. Muito obrigado, vereador. Não tendo mais vereador inscrito, eu quero consultar os vereadores. O dia 16 de julho é feriado. Se nós fizermos o dia 17, a reunião da Câmara, eu quero fazer o dia 23. 17? Então, a próxima reunião vai ser o dia 17. Então, eu quero colocar... Dia da semana é terça-feira. Eu quero colocar uma diária da vereadora Lucila amanhã a Porto Alegre em votação. Os vereadores temos em minoria, mas vou colocar. Tem quórum. Eu quero colocar em votação a diária da vereadora Lucila. O vereador concorda, permaneça sentado. Aprovado. Muito obrigado. Também tem amanhã uma viagem do vereador Alexandre a Porto Alegre. Quero colocar a diária e despesa de viagem dele em votação. O vereador concorda, permaneça sentado. Aprovado. Muito obrigado. Não tendo mais nada a tratar, então dia 17, terça-feira, às 18h30, nova reunião. Muito obrigado.